Durante anos, achei que comprar casa em Portugal era para outras pessoas, para quem tinha herança, para quem os pais pagavam a entrada, para quem tinha nascido com sorte. Eu alugava um T2 em Lisboa por 680 euros por mês e dava por garantido que ia ficar assim para sempre. Hoje, tenho um apartamento próprio em Setúbal. A prestação é mais baixa do que era a minha renda e o imóvel valorizou mais de 40 mil euros desde que comprei. Não ganhei a lotaria, não recebi herança nenhuma. Aprendi como o mercado imobiliário português funciona para quem ganha salários normais. Chamo-me Rodrigo, tenho 33 anos, trabalho em consultoria de gestão em Lisboa. Neste canal, falo sobre dinheiro real para pessoas com salários reais em Portugal. E hoje vou mostrar-te algo que passei 2 anos a aprender e que ninguém me ensinou numa tarde. Como uma única decisão imobiliária pode mudar a tua situação financeira para sempre. Vou começar pelo início. Quando tinha 28 anos e estava a alugar em Lisboa, fiz as contas pela primeira vez. 680 euros de renda por mês, 12 meses por ano. Ao fim de 10 anos, tinha dado ao meu senhorio 81.600 euros. E no fim desses 10 anos, o que ficava meu? Absolutamente zero. Nenhum ativo, nenhuma propriedade, nenhum capital acumulado. Apenas uma década de pagamentos que construíram o patrimônio de outra pessoa. Fiz esta conta num domingo à tarde, sentado à mesa da cozinha com uma calculadora no telemóvel. Não foi uma revelação dramática. Foi mais como ver uma fotografia de algo que estava ali há muito tempo e que eu simplesmente não tinha olhado de frente. 10 anos de renda, 81 mil euros. E no final desses 10 anos, voltava à estaca zero. Essa conta simples mudou a forma como eu via o arrendamento. Não estou a dizer que alugar é sempre errado. Há situações em que faz sentido, e vou falar disso, mas quando fiz aquela matemática, percebi que estava a pagar uma hipoteca que não era minha, todos os meses, sem nenhuma contrapartida no longo prazo. O problema que eu tinha, como a maioria das pessoas em Portugal, era a entrada. Para comprar um imóvel em Portugal, os bancos financiam, em geral, até 90% do valor do imóvel ou da avaliação, o que for mais baixo. Isso significa que precisas de ter pelo menos 10% do valor do imóvel em capital próprio, mais os custos de transação, que incluem IMT, imposto de selo, e honorários de notário, e que podem somar entre 5% e 8% do valor do imóvel. Para um apartamento de 150 mil euros, estás a falar de um mínimo de 15 mil euros de entrada, mais cerca de 10 mil euros em custos, 25 mil euros. Para quem chega ao fim do mês sem nada, este número parecia impossível, mas não é. É uma questão de quanto tempo e de que método usas para chegar lá. Foi o meu amigo Duarte que me abriu os olhos para isto. O Duarte tem 32 anos, é técnico de vendas numa empresa de software no Porto e conhecemos-nos há 4 anos numa formação profissional. É o tipo de pessoa que pesquisa tudo até ao fundo antes de decidir. Quando soube que eu estava a pensar em comprar, disse-me: Rodrigo, compra fora de Lisboa. Ele tinha comprado um T2 em Braga 2 anos antes, por 122 mil euros. A prestação mensal era de 580 euros. Na mesma altura, um T2 equivalente para arrendar em Braga custava 730 euros por mês. O Duarte estava a pagar 150 euros por mês a menos do que pagaria de renda, e no final do crédito, o imóvel ia ser dele. Fui pesquisar o que ele quis dizer e encontrei os dados do INE sobre a evolução dos preços do imobiliário em Portugal. Entre 2015 e 2023, o índice de preços da habitação em Portugal subiu mais de 80% em termos nominais. Em certas zonas do litoral e do Porto, mais do que duplicou. Não é garantia de que vai continuar assim.
mas é o historial que existe. Há uma coisa que aprendi com o Duarte e que mudou a forma como penso no imóvel. Não é especulação. Não é apostar que os preços vão subir. É simplesmente reconhecer que precisas de viver algures, que tens de pagar por isso de uma forma ou de outra e que existe uma forma de pagar em que o ativo fica para ti no final. Não apenas isso. No ano em que me contou isto, o imóvel dele já valia 155 mil euros. Tinha valorizado 33 mil euros em 2 anos sem fazer nada. Sentei-me com ela durante uma tarde e fomos a cada medo com calma. A mobilidade geográfica, um imóvel pode ser arrendado se mudares de cidade, e o rendimento do arrendamento pode cobrir a prestação. A perda de emprego. É para isso que serve o fundo de emergência, para ter pelo menos 6 meses de prestações guardados antes de comprar. Os juros. É para isso que negocias um spread baixo e calculas o teu limite antes de assinar. O mercado trabalha para ti enquanto dormes, disse ele. E percebo agora exatamente o que quis dizer. Falei também com a Inês sobre isto. A Inês tem 29 anos, é enfermeira em Coimbra e é minha amiga desde a universidade. Quando lhe falei em comprar casa, a primeira reação dela foi: mas e se eu quiser mudar de cidade? E se perder o emprego? E se os juros subirem? Eram medos legítimos. E tem resposta. O Euribor há 6 meses, que é a taxa de indexação mais comum nos créditos habitação em Portugal, tem variado muito nos últimos anos. E é um risco real que tens de calcular. Para um crédito de 130 mil euros a 30 anos, com Euribor mais spread, uma subida de 1 ponto percentual representa cerca de 70 euros mais por mês na prestação. Tens de ter esta margem de segurança calculada antes de assinar. A Inês fez as contas com calma. Percebeu que com o salário dela de enfermeira havia margem e comprou um T1 em Coimbra por 98 mil euros no ano passado. A prestação é de 420 euros por mês. A renda equivalente no mesmo bairro é de 550 euros. Está a poupar 130 euros por mês face ao arrendamento e a construir um ativo que é dela. O Duarte ensinou-me também uma coisa que parece óbvia, mas que a maioria das pessoas não faz. Antes de visitar qualquer imóvel pessoalmente, passa 10 minutos a ver quanto custam imóveis comparáveis no mesmo bairro. Quando entras numa visita sabendo o que o mercado pratica, a negociação é uma conversa racional. Quando entras sem essa informação, é uma conversa emocional. E nas conversas emocionais, o vendedor leva sempre vantagem. Há 3 meses, mandou-me mensagem a dizer que o imóvel já foi avaliado em 106 mil euros. 8 mil euros de valorização em menos de 1 ano. Existe um conceito que explica por que é que o imóvel funciona como ferramenta de construção de riqueza para a classe média em Portugal, de uma forma que poucas outras formas de investimento conseguem igualar. Chama-se alavancagem. Quando compras um imóvel de 150 mil euros com uma entrada de 15 mil euros, estás a controlar um ativo de 150 mil euros com um investimento inicial de 15 mil. Se o imóvel valorizar 10%, ganhas 15 mil euros sobre um investimento de 15 mil. É um retorno de 100% sobre o capital investido, não sobre o valor total do imóvel. Esta alavancagem não existe em mais nenhum outro instrumento acessível ao investidor comum em Portugal. Num ETF ou num PPR, só ganha sobre o dinheiro que investiste. No imóvel, ganha sobre um ativo muito maior que o banco financiou. E o inquilino, se arrendares, ou a poupança da renda, se habitares, paga a prestação, enquanto o ativo valoriza. Estes números não são teóricos. São o caminho do Duarte, do meu vizinho em Setúbal, que comprou em 2018. E hoje não tem renda nem prestação porque liquidou o crédito antecipadamente com as valorizações que foi convertendo. São o caminho da Inês
que aos 29 anos tem um ativo de mais de 100 mil euros no nome dela. Mas há erros que podem transformar esta oportunidade num problema. O primeiro e mais comum é comprar na localização errada. Vou ser direto. Comprar em certas zonas do interior de Portugal, onde a população está a diminuir, é um risco real de desvalorização. O imóvel pode ser barato, mas o mercado pode ser ainda mais barato daqui a 10 anos. Antes de comprar qualquer coisa, tens de verificar a evolução demográfica do concelho, a taxa de desemprego local e os preços dos últimos 3 anos. Estes dados estão disponíveis gratuitamente no Pordata e no INE. O segundo erro é subestimar os custos de manutenção. Um imóvel antigo em Portugal pode ter problemas de umidade, de canalização, de eletricidade, que não são visíveis na visita. Antes de fechar qualquer negócio, paga um técnico para fazer uma vistoria. Custa entre 200 e 500 euros e pode poupar-te dezenas de milhares. O terceiro erro é não negociar. Em Portugal, o preço de publicação de um imóvel raramente é o preço final. Em 2024, com o mercado a abrandar em certas zonas, margens de negociação de 5 a 10% são comuns. O Duarte negociou 8 mil euros abaixo do preço de publicação. A Inês negociou 5 mil. O IRS jovem, em particular, é uma ferramenta que muita gente com menos de 35 anos em Portugal está a deixar na mesa. Em 2024, permite uma redução significativa na taxa de IRS sobre os rendimentos do trabalho durante os primeiros anos de carreira. A diferença pode representar várias centenas de euros por ano que, em vez de irem para o fisco, vão para a poupança da entrada da tua casa. É dinheiro real que fica no teu bolso, se não tiveres receio de perguntar. Agora os números do longo prazo, porque é aqui que a decisão imobiliária muda verdadeiramente a vida. Imagina que compras um imóvel por 140 mil euros com uma entrada de 14 mil e pagas uma prestação de 650 euros por mês durante 30 anos. Ao fim de 30 anos, o imóvel é teu, sem dívida. Se o imóvel valorizar apenas 2% ao ano, valor muito abaixo da média histórica do mercado português, valerá mais de 250 mil euros. Pagaste ao banco cerca de 234 mil euros em total de prestações ao longo de 3 décadas, mas tens um ativo de 250 mil euros e não tens nenhuma renda a pagar na reforma. Compara com alugar. Se pagares 650 euros de renda durante 30 anos, com apenas 2% de aumento anual, pagas ao total mais de 315 mil euros. E no final, tens 0 ativos. 0. A diferença entre comprar e alugar, calculada ao longo de 30 anos em Portugal, pode valer mais de 250 mil euros em ativos líquidos. Uma única decisão, tomada da forma certa, no momento certo. Como chegares à entrada é a parte que mais pessoas acham impossível e que, na prática, é apenas uma questão de tempo e de sistema. Com o método de poupança automática, que descrevi noutros vídeos deste canal, poupando 300 euros por mês durante 6 anos, acumulas 21.600 euros. Isso é a entrada para um imóvel de 150 a 200 mil euros em muitas zonas de Portugal, fora de Lisboa e Porto. Há também 2 instrumentos específicos que podes usar em Portugal para acelerar este processo. O PPR tem benefícios fiscais à entrada e pode ser usado em certas condições para a compra de habitação própria permanente sem penalização. E o IRS Jovem, para quem tem menos de 35 anos, reduz a taxa de IRS sobre os rendimentos do trabalho, libertando mais capital para a poupança da entrada. O Duarte usou ambos. A Inês usou o PPR para reforçar a poupança da entrada.
São ferramentas reais disponíveis hoje para pessoas com salários normais. Aquilo que o Duarte, a Inês e eu temos em comum não é sorte nem herança. É ter feito as contas antes de decidir. É ter tratado a compra de casa como uma decisão financeira, não como uma decisão emocional. E é ter tido a paciência de esperar pelo momento certo em vez de comprar sob pressão. Uma decisão imobiliária bem tomada em Portugal não é um privilégio de quem nasceu rico. É o resultado de aprender como o sistema funciona, de ter um plano e de executar esse plano com paciência. O Duarte fez isso, a Inês fez isso, eu fiz isso. E o resultado, para cada um de nós, foi diferente nos detalhes, mas igual na direção. Mais estabilidade, menos pressão. Um ativo que cresce enquanto dormimos. No próximo vídeo, vou mostrar-te o processo completo de compra de imóvel em Portugal, passo a passo. Como escolher a localização, como analisar um imóvel antes de visitar, como negociar o preço e como escolher o crédito habitação certo, com os erros que cometi e com o que aprendi para não os repetir. Antes de saíres deste vídeo, diz-me nos comentários, estás a alugar ou já compraste? Se estás a alugar, qual é o maior obstáculo para começares a pensar em comprar? A entrada, a instabilidade dos juros ou a incerteza sobre onde quer estar daqui a 10 anos? Leio tudo. As vossas respostas constroem os próximos vídeos